No nosso universo gigantesco, existem seres que, olha, desafiam a nossa imaginação. Eles agem meio que nas sombras, se movem numa velocidade absurda e guardam os segredos das próprias deidades do paraíso. Eles são os mensageiros solitários. E, nesta nossa análise, a gente vai mergulhar fundo numa das ordens de seres mais enigmáticas de toda a criação. Para começar, vamos tentar entender a escala disso. Esse número aí na tela, quase 8 quatrilhões, isso é só a quantidade de mensageiros solitários que estão ativos em Orvonton, que é o nosso superuniverso. E a fonte ainda diz que isso é bem menos que 1/7 do total deles. A gente está falando de uma população de seres espirituais que é quase impossível de conceber. Mas tá, o que define esses seres? A chave está na origem deles. A definição formal nos diz algo fundamental. Eles são uma criação exclusiva do Espírito Infinito. Nem o Pai Universal, nem o Filho Eterno participaram diretamente da sua criação. Isso os torna únicos, sabe? Um corpo de elite pessoal da terceira fonte centro. Então, a nossa jornada para entender esses seres vai passar pela origem deles lá no comecinho de tudo, depois a gente vê as missões vitais que eles têm, suas habilidades incríveis de viajar pelo espaço e, por fim, o grande mistério que envolve o destino final deles. Vamos começar do começo então, a origem. Para a gente entender de verdade quem eles são, a gente precisa voltar para o início de tudo, porque a história deles começa na própria aurora do tempo. Pensa só nisso. Antes da maioria das coisas que a gente conhece sequer existir, os mensageiros solitários já estavam lá. Eles foram criados logo depois dos 7 espíritos mestres. Isso faz deles uma das ordens de seres mais antigas de toda a criação. Eles viram o universo nascer e se desdobrar. E essa imagem aqui ilustra uma diferença fundamental de um jeito brilhante. A nossa jornada como mortais é de fora para dentro, né? Uma subida em direção à perfeição no paraíso. A jornada de um mensageiro solitário é exatamente o contrário. Eles começam perfeitos, no centro de tudo, e a missão deles os leva para as fronteiras mais distantes da criação. E isso nos leva a uma pergunta bem central sobre eles. Se existem tantos, por que o nome solitários? Será que eles vivem isolados, sozinhos? A resposta é fascinante. O nome não é sobre solidão, mas sobre uma capacidade e, mais ainda, uma preferência. Eles não só aguentam trabalhar sozinhos, eles realmente gostam disso. Mas o motivo vai ainda mais fundo. E aqui está a razão técnica, que é sensacional. Quando eles estão viajando, se 2 deles chegam perto demais um do outro, eles basicamente entram em curto-circuito. Eles perdem a conexão com as forças que os guiam. Então essa natureza solitária não é só um gosto pessoal, é uma exigência funcional do design deles. Uma prova de que até seres espirituais operam sob leis cósmicas bem precisas. Essa característica única faz com que eles sejam perfeitos para certas tarefas. Mas que tarefas são essas? Vamos explorar agora as funções deles, que são tão diversas quanto o próprio cosmos. A fonte classifica o trabalho deles em 7 categorias. Eles podem ser mensageiros confidenciais da Trindade. Podem operar no universo central de Avona, servir nos superuniversos e universos locais, explorar o espaço desconhecido, atuar como diplomatas e, o que é crucial, como portadores da verdade revelada. O ponto central aqui é a versatilidade. O fato de que eles são o único elo pessoal entre os governantes de superuniversos diferentes mostra o quão gigantescas e separadas são essas criações. Eles são a linha de comunicação vital que mantém o cosmos todo conectado. Quando uma mensagem precisa ser entregue com urgência e de forma pessoal, são eles os escolhidos. Mas como eles conseguem cumprir essas missões através de distâncias que a gente nem imagina? Bom, a resposta nos leva a uma das suas características mais impressionantes, o domínio que eles têm sobre o tempo e o espaço. É o seguinte, existem seres que viajam instantaneamente, como os mensageiros por gravidade, mas eles não são personalidades. E existem inúmeras personalidades, como os serafins, mas eles têm um limite de velocidade. Os mensageiros solitários se encaixam num nicho muito específico. Eles são o tipo de personalidade mais rápido que existe. Vamos colocar isso em perspectiva. Um serafim viaja a uma velocidade incrível, quase 900 mil quilômetros por segundo. Mas agora, olha o mensageiro solitário. A velocidade registrada é de mais de 1 trilhão de quilômetros por segundo. É uma velocidade que a nossa mente simplesmente não consegue processar, o que torna eles quase independentes do tempo e do espaço. E isso nos leva ao grande paradoxo da existência deles. Eles não têm uma forma que a gente possa ver, o que permite que eles viajem nessas velocidades malucas. Mas, ao mesmo tempo, eles são personalidades completas e reais. Eles combinam o melhor dos 2 mundos, a liberdade de um espírito sem forma com a individualidade de uma pessoa.
ok? A gente já viu a origem, as missões e as habilidades incríveis deles. Mas a parte mais intrigante da história deles talvez seja aquela que ainda nem foi escrita. Vamos explorar agora o profundo mistério do destino final deles. Acontece um fenômeno muito misterioso, quando um ser ascendente que atingiu a perfeição, um finalitor, se une a um nativo do paraíso e eles criam um novo tipo de ser chamado Filho do Destino. Um mensageiro solitário é designado para ser o companheiro permanente dessa nova personalidade. E isso não é uma tarefa temporária, não. O mensageiro e o Filho do Destino viajam para uma esfera especial, Vice Jerrington, e ficam sob a autoridade dos misteriosos arquitetos do universo mestre. O mensageiro nunca mais volta para o seu serviço antigo e até hoje nenhum desses pares jamais saiu daquele mundo. Eles estão se juntando lá para um propósito que ainda não foi revelado. Isso levanta uma questão lógica e bem profunda. O número de mensageiros solitários é fixo, não são criados mais deles. Se eles continuam sendo designados para acompanhar esses filhos do destino, a população ativa deles no universo vai diminuir. Será que isso significa que, num futuro distante, eles podem simplesmente desaparecer do serviço ativo? E a partir daí, as perguntas só aumentam. Se eles sumirem, quem vai preencher o vazio deixado por esses agentes super eficientes? E mais importante, qual é o propósito dessa enorme concentração de pares únicos lá em Vice Jerrington? Qual é o destino deles? Parece que ninguém sabe a resposta. E assim, a nossa exploração termina não com uma resposta, mas com uma convicção. O mistério dos mensageiros solitários e o destino desconhecido deles aponta para um futuro cósmico que pode ser ainda mais grandioso e transformador do que tudo que já aconteceu. Eles são um sinal de que a evolução do universo está longe de terminar e que os maiores eventos, bem, eles ainda estão por vir.